terrível filho de fulano da Silva quebrou a vidraça de uma loja, os espectadores presentes, que não eram poucos, foram unânimes em dizer ao proprietário: há males que vêm para o bem. São acidentes como esse que movimentam a indústria. É preciso para que todos possam ganhar a vida. Ora, o que seria dos vidraceiros se os vidros nunca se quebrassem? Em falas como essa, podemos perceber claramente um senso comum equivalente àquele presente na maior parte de nossas instituições econômicas. Suponha que seja necessário gastar R$5.000 para reparar os danos feitos. Realmente é claro que o incidente fará chegar a esses R$5.000 à indústria de vidros. O vidraceiro virá, fará seu serviço, ganhará R$5.000 feliz da vida e agradecerá ao garoto levado que quebrou a vidraça. É o que se vê. Mas a partir disso, se chegarmos à conclusão de que é bom que se quebrem vidraças e que isso faz o dinheiro circular, além de promover o desenvolvimento da indústria em geral, como Bastiat diria, esse senso comum se limita naquilo que se vê, mas não leva em conta aquilo que não se vê. Se o dono da loja gastou R$5.000 numa determinada coisa, não se vê que não poderá gastar em outra. Não se vê que se não precisasse comprar outra vidraça, ele teria trocado, por exemplo, sua televisão por uma de última linha, ou mesmo colocado um ar-condicionado na loja, até no momento inexistente. De qualquer forma, teria destinado seus R$5.000 em alguma outra coisa que agora não poderá mais comprar. Devemos fazer agora as contas da indústria em geral. Como vimos, a vidraça quebrada estimulou a fabricação de vidros em R$5.000, e isso é o que se vê. Se a vidraça não tivesse sido quebrada, a fabricação de televisões, pizzas, sapatos ou qualquer outra coisa teria sido estimulada nesse mesmo R$5.000, e isso é o que não se vê. Se levarmos em consideração tanto o que não se vê quanto o que se vê, poderíamos compreender que não há nenhum interesse para a indústria em sua totalidade ou para todos os trabalhadores, o fato das vidraças serem quebradas ou não. Podemos pensar nas contas feitas pelo dono da loja. No primeiro cenário da vidraça quebrada, ele gasta R$5.000 e tem nada mais nada menos do que o benefício de possuir uma vidraça. No segundo cenário, no qual o incidente não teria acontecido, esses R$5.000 teriam sido gastos, poupados ou investidos em outra coisa, e ainda assim continuaria tendo a vidraça. Como o dono da loja faz parte da sociedade, devemos concluir que, considerada no seu conjunto e balanceando seus trabalhos e seus prazeres, isto é, balanceando a produção e o bem-estar geral, a sociedade perdeu o valor relativo à vidraça. Ao generalizarmos esse raciocínio econômico, inesperadamente concluímos que a sociedade perde o valor dos objetos inutilmente destruídos. Podemos também concluir, a partir disso, e contrariando o pensamento protecionista, que quebrar, estragar e dissipar não é estimular o trabalho nacional, ou mais suscitamente, destruição não é lucro. A título de curiosidade, a destruição como meio de lucro já foi levada a sério. Não de maneira velada, mas explícita. O deputado e conselheiro de Estado francês, Visconde de Saint-Chamond, chegou a calcular com precisão o que a indústria ganharia com o incêndio de Paris. Claro, levando em conta apenas o que precisaria ser reconstruído, sem considerar que construir o que já existia é nada além de impossibilitar a existência de outras coisas. Nesse pequeno drama de Bastiat, não apenas 2, mas 3 personagens, e constatar isso é de suma importância. Um deles, fulano da Silva, o dono da loja, representa o consumidor, reduzido a ter um prazer em vez de 2 ou mais, por causa da destruição do que já possuía. Outro, o vidraceiro, representa o produtor, para quem aparentemente a destruição estimula a indústria como um todo, ao considerar somente seu setor. O terceiro é o sapateiro, ou qualquer outro produtor ou prestador de serviço, cujo trabalho é desestimulado pelas mesmas razões. É esse último que, na penumbra, personifica aquilo que não se vê, e é a peça fundamental do problema. É ele que nos faz compreender o quanto é absurdo acreditar que destruição gera lucro ou progresso. Por consequência, será também ele que nos ensinará que não é menos absurdo acreditar que há lucro ou progresso numa restrição, já que essa é também, no final das contas, uma destruição parcial.
Enquanto a destruição realmente faz com que os recursos sejam artificialmente transferidos de um setor produtivo para o outro, além de resultar em uma situação de menor bem-estar geral, em comparação com o cenário onde não há destruição, a restrição ou a regulação faz com que os consumidores não encontrem o que demandam na mesma medida e com o mesmo preço que seria possível encontrar. Da perspectiva do produtor, também faz com que mais tentativas de empreender resultem em falhas. A regulação legal simplesmente expulsa possíveis produtores do setor regulado. A regulação burocrática, que impõe custos, exige licenças, cobra altos impostos, expulsa as pessoas menos produtivas do setor regulado. E isso se expande por todos os setores regulados. As pessoas menos produtivas são justamente aquelas ameaçadas pelo desemprego, a camada mais pobre da população. A partir disso, podemos concluir que o que não se vê é que a situação trágica das pessoas pobres costuma ser causada pelo mesmo estado de bem-estar social que cobra altos impostos, regula setores e encarece o trabalho, com uma lista de deveres trabalhistas que de direitos não tem coisa alguma. A realidade é que as populações pobres continuam migrando para locais onde não há regulação trabalhista forte, nem altos impostos, mas continuam presentes no ponto cego da classe política e das pessoas que alegam ser defensora dos pobres e dos oprimidos, enquanto colaboram para que mudança alguma aconteça, impedindo que pessoas pobres enriqueçam. Como última reflexão, o que seria dos vidraceiros se os vidros não quebrassem? Muito simples. Na hipótese de que os vidros não mais quebrassem e sua demanda fosse reduzida a pouquíssimas unidades, os vidraceiros não mais estariam realizando desejos ou aumentando o bem-estar da população em geral. Com a queda das vendas, seria inevitável o desemprego setorial, ao que procurariam outros setores para trabalhar, aqueles em que existe demanda real por seu trabalho. O desemprego de vidraceiros não é um problema, porque vidraceiros não são uma espécie particular ou subgrupo biologicamente definido e separado da raça humana. Esses vidraceiros são trabalhadores capacitados, que até o momento realizavam as vontades dos consumidores, que precisavam momentaneamente de vidraças e não mais precisam, pelo menos não na mesma intensidade. Agora surge espaço para que realizem novos desejos e, em troca, garantam seu sustento. O emprego setorial não pode ser mantido porque não há como obrigar que os consumidores comprem vidraças que não necessitam, e por esse motivo não há nada de imoral ou injusto na ausência de uma demanda. Os mal entendidos são, em geral, frutos de uma noção errada do funcionamento da economia e suas trocas. Muitos trabalhadores creem que existe algo como direito ao consumo, como se as pessoas fossem obrigadas a comprar o que eles sabem produzir, a fim de gerar sua renda. Mas, pelo contrário, o motivo de todo o trabalho não é a satisfação do trabalhador, mas sim a satisfação de quem usufrui do que ele produz. Em troca, o produtor receberá o seu salário, que finalmente o incluirá no grupo de pessoas que usufrui do trabalho dos demais. E será ele próprio um consumidor para quem muitos dos outros trabalhadores se preocuparão em satisfazer. Aí sim, no final do ciclo, suas vontades serão atendidas, sendo sua satisfação como indivíduo parte da satisfação geral e bem-estar econômico da sociedade. O deslocamento entre setores é diferente do desemprego causado pela regulação e burocracia já citados. Por quê? Bom, porque são apenas pessoas produtivas redescobrindo o que é que a humanidade precisa. O desemprego causado pela burocracia e pela lei tende a ser crônico e impeditivo, justamente porque marginaliza trabalhadores que enfrentarão dificuldades criadas por lei, ou seja, dificuldades artificiais. A realocação setorial de trabalhadores proporciona enriquecimento econômico, porque já existem vidraças suficientes na sociedade e passa a ser possível que as pessoas passem a oferecer outros itens. Se a economia saudável fosse baseada na destruição, queimaríamos tratores e maquinários e forçaríamos que a população continuasse a produzir manualmente alimentos, roupas, carroças e etc. É claro que o enriquecimento geral não acontece assim, mas justamente pelo mecanismo que realoca trabalhadores para onde são mais necessários no momento.